Em matéria de educação e quando estão a decorrer os exames nacionais, comigo para o debate já a seguir a professora Maria do Carmo Vieira, também José Ribeiro Castro, deputado do CDS-PP e presidente da Comissão Parlamentar de Educação, e ainda Mário Nogueira, secretário-geral da FENPROF. Meus senhores, muito boa noite, bem-vindos. Dr. Mário Nogueira, em plena época de exames, dizia eu, está aberta a guerra entre o Ministério da Educação e os sindicatos. Não, de forma alguma. O Ministério da Educação é que de há uns tempos a esta parte tem vindo a abrir uma guerra contra a educação, contra a escola pública, contra os docentes também. São os mega-agrupamentos em que praticamente as comunidades educativas se pronunciaram contrários a muitas das soluções e dos tempos que estão a ser utilizados, mas foram impostos. Foi esta revisão curricular, são mais alunos por turma, é a extinção dos QNOS, é a extinção do programa de requalificação de escolas, é também agora este espaço de organização do ano escolar que vem retirar, por exemplo, horas a uma função essencial na escola e dos professores, que é a direção de turma, que vem criar discriminações maiores entre escolas, aprofundando e agravando assimetrias que existem. E, portanto, eu diria que aquilo que nós estamos a dizer apenas não é guerra nenhuma, é um basta. O caminho não é este. O caminho é de valorizar a escola, é de valorizar o ensino e é de valorizar os profissionais, docentes e não docentes, que trabalham nas escolas. E, portanto, aquilo que nós hoje fizemos foi um ato puro de cidadania e democracia, que foi relativamente a um despacho que implica diretamente nos horários dos professores, nomeadamente definindo tempos letivos diferentes do que estavam, definindo também a forma de organização do horário. Nós, havendo uma lei, que é a Lei 23, a Lei da Negociação, que considera essa como matéria de negociação obrigatória, enfim, entregámos ao Tribunal uma queixa dizendo que não houve negociação, mas, e também é muito importante, não é só... O Governo diz que esta matéria não deveria ser alvo de negociação sindical. Pois é uma questão que o Governo, é a opinião do Governo. Agora, de facto, o que diz a lei é muito claro, é o número 6, é o artigo 6º, linha F da Lei 23/98, é que a duração e o horário de trabalho, falamos na organização, é matéria de negociação. Isso é o que está na lei e, portanto, alegamos. Mas não é só o problema da negociação, é preciso também se diga. É que as escolas hoje têm problemas muito complicados para resolver e que têm a ver com a sua forma de organização pedagógica, os seus departamentos, a forma de funcionamento. E, portanto, ainda que não entrasse num processo de negociação formal, há uma coisa que é básica, que é o diálogo, que é a discussão, que é falar com os parceiros, com os órgãos de gestão das escolas. Olha, no dia a seguir a ter saído deste despacho, por mero acaso, nós tínhamos reunião com o grupo parlamentar do PSD, que estamos a reunir com todos os grupos parlamentares, e os senhores deputados não conheciam o conteúdo e disseram-nos a nós também que, sem dúvida, e na opinião deles, que este despacho ia ter que ser ainda alterado, porque depois de o terem lido, perceberam que aquilo era uma coisa que ia criar problemas às escolas. Portanto, já aí vamos e já vou ouvir a opinião do Dr. Ribeiro Castro, a professora Maria do Carmo Vieira. Este Governo e este Ministro estão a mexer muito nas escolas. Há algum movimento corporativo por parte dos professores para não mexer, para deixar tudo como está? Porque a mudança é uma coisa mais arriscada. O que eu sinto em relação a este Ministro da Educação é o mesmo que aconteceu com todos os outros. É que não há nenhum diálogo com os professores e os professores têm que ser ouvidos. Por exemplo, e aqui estou de acordo, nós temos o exemplo, e eu tenho que focá-lo sempre, da Finlândia, em que são os próprios a dizer que as escolas têm um ambiente familiar. Aqui há mega-agrupamentos, em que o máximo de alunos por turma são 24 e ipsis verbis dito por uma professora que veio de lá e que esteve aqui num debate, que os bons resultados que eles conseguem é porque têm um número limitado de alunos de turma que vai no máximo até 24, podendo também ser menos. Aqui o Sr. Ministro disse ontem na TVI, ou anteontem, já não me lembro bem, que não havia nenhuma razão pedagógica que dissesse que era muito mau haver 30 alunos. E que há razões pedagógicas que dizem, isto é ipsis verbis, é isto que é chocante no Ministro, dizer que é necessário uma dimensão mínima da turma, não sei se é 20 ou 30, é uma coisa desse tipo. Quer dizer, é uma coisa desse tipo. 20 alunos ou 30 é uma coisa desse tipo. Como se um aluno a mais, ou 2, ou 3, ou 4, ou 10, não fizesse já de si a diferença. Quer dizer, isto é inaceitável. E o mesmo, por exemplo, em relação à direção de turma. Quem é diretor de turma
sabe muito bem que precisa de ter tempo, quer para preparar o seu trabalho de direção de turma, quer para dialogar com pais, quer para dialogar com os seus alunos, quer para dialogar com os colegas. Mas, por exemplo, na matéria de maior... falta maior exigência que tem sido o estribilho deste governo. Isso eu acho que sim, mas a exigência tem que ser uma coisa séria. Não é dizer que se vai ser exigente e depois para uns há exigência e para outros, para quem é? Isso aí, porque, por exemplo, ontem disse também o Ministro, pega-se nos alunos piores, levam-se para aulas especiais e depois estudam algumas palavras. Eu não sei que disciplina é que ele se referia quando dizia isto, que isto é nada. Se é fazer isto, então não façam nada. Porque ou as coisas fazem com seriedade e planificadas, ou só estar a privilegiar os melhores. Eu sou a favor. Os alunos melhores não podem ser prejudicados porque a fasquia foi baixíssima. E eu vi alunos muito bons regredirem. E isso não pode acontecer. Agora, os alunos mais fracos também têm que ser ajudados, mas é ajudados com seriedade, não é isto, porque isto é gozar. Dr. Ribeiro Castro, este ministro, polémicas não lhe faltam. E está comprada, voltando um bocadinho ao início da sua conversa, a animosidade por parte de uma classe profissional, dos professores neste caso. Bom, eu creio que é o contrário, não é? Quer dizer, fazendo um balanço de um ano, não é? Portanto, estamos num ano, e creio que, aliás, o ano se iniciou com a desarticulação, portanto, de um conflito que vinha de há muitos anos entre o Ministério da Educação e os professores, e que tinha a ver com a questão da avaliação. Todos nos recordamos do que foram as movimentações da FENPROF e dos sindicatos, as manifestações em Lisboa, enfim, o que foi a contestação e o péssimo ambiente que isso criou entre os docentes de uma forma geral e o Ministério da Educação. E é um dos grandes êxitos desta equipa governamental. Eu quero dizer, aliás, que considero que das equipas do governo é talvez a mais sólida e, portanto, que tem tido um desempenho mais relevante, do ponto de, enfim, de uma ótica positiva, mas teve logo um êxito que foi conseguir que esse conflito desaparecesse e, portanto, para atingir um acordo. Agora, enfim, é natural que haja discordâncias e conflitos e é natural que a FENPROF, com o discurso que conhecemos do Mário Nogueira e, portanto, que tem a legitimidade que resulta da frente sindical que representa, que é um discurso também ele próprio conflictivo e que, aliás, abriu com um longo exórdio, não é verdade, em que só havia coisas negativas e, portanto, não creio que... Todas elas as grandes não creio que seja assim. Ministério. Exatamente. Mas não creio que seja... Não, mas, por exemplo, quanto aos QNOS, não é? Quer dizer, os QNOS, não é? Com as novas oportunidades foram altamente criticadas. Exatamente, e foi por matéria... nós também. Pronto. Mas nunca a solução seria acabar com eles, seria reformular o que estava mal. Agora, não é? Quem o ouvisse ao princípio também estava na lista das coisas negativas. Não me ouviu, porque nós sempre dissemos que os centros de novas oportunidades eram, de facto, mais explorados do ponto de vista político de propaganda do que aquilo que deveriam fazer. Sempre dizendo, como com o parque escolar. E criou muitas ilusões. Exatamente, e isso aí subscrevemos. Isso também é extremamente negativo. Isto é uma manipulação, uma instrumentalização das expectativas das pessoas, que é uma fraude até humana. Dr. Ribeiro Castro, mas a alternativa ao que está mal... A alternativa ao que está mal não é extinguir, mas o governo, é fazer bem. O governo teve a coragem de enfrentar esse problema. Logo veremos teve a falta como é que de coragem de ter alternativas. Relativamente a um problema muito sério, que é a qualificação das pessoas. Claro. Nós temos um problema seríssimo. O último relatório do Conselho Nacional de Educação, enfim, sobre o estado da educação, revela isso e confirma isso. Sabemos que é um dos problemas estruturais. Aliás, herdado, não é? Portanto, nós tivemos, à data de 25 de Abril, um grande atraso em indicadores educativos e, portanto, estas coisas passam com o tempo e, portanto, evoluem com o tempo, mas ainda temos, nomeadamente nas idades, na minha idade e na idade dos 40 anos, níveis de qualificação muito baixos e que pesam nas estatísticas. E essas pessoas, obviamente, merecem ter oportunidades sérias, sólidas, que têm que ser organizadas. Agora, também, enfim, eu creio que o Governo tem dialogado.
não é? Quer do ponto de vista político, apesar de tudo, sendo um governo com maioria, não tem, na área da educação, não tenho visto abusar da maioria. É natural que use a maioria, é a legitimidade democrática que tem para governar, mas não tem abusado da maioria. Tem estado frequentemente na Assembleia da República, quer em debates nas comissões, na Comissão, quer em plenário. Na sexta-feira teremos um novo debate sobre a matéria de educação. Imagino que será também um dos temas na moção de censura do PCP na segunda-feira. E também sei que tem tido diálogo com as estruturas sindicais. Quanto ao despacho que falou, nós ainda não o examinamos. E é possível que no debate e no trabalho em comissão que possam resultar contributos, até da maioria, para melhorar o quadro desse despacho. Mas as escolas já estão a ser instruídas a terem de o aplicar. Sim, mas isso tem que ser feito com a grande antecedência relativamente ao início do ano letivo. Nós ainda vamos ter neste mês de junho e julho muito trabalho a ultimar instrumentos que são importantes para o início do ano letivo, como por exemplo o Estatuto do Aluno. O início de um ano letivo começa a preparar-se em maio do ano anterior, não é em julho. Até com mais tempo. Até com mais tempo. Quando há um despacho que aparece em junho, sem que ninguém o conheça, e que de repente, não é? Eu creio que isso não é verdade. É verdade. Não, o despacho não foi com certeza produzido numa dispensa da 5 de outubro, num escondido. Foi. Resultou de um diálogo, com certeza. Que fosse numa dispensa das Laranjeiras, mas foi numa dispensa. Com a rede escolar e, portanto, com... Não foi. As escolas, medidas que este governo está a tomar, também se fala numa vaga de desemprego que poderá afetar os professores nos próximos tempos. Eu creio que esta equipa do Ministério da Educação tem um desafio enorme e nós não podemos esquecer o país em que estamos e o contexto em que estamos, não é? E que se sintetiza nesta frase, que várias vezes temos ouvido o Ministro dizer, este e outros Ministros, fazer mais com menos. Isto é, este Governo tem uma responsabilidade que resulta, não da Troika, mas da dificílima situação financeira em que o país está, de fazer mais, isto é, manter o desempenho, nomeadamente nas áreas sociais como é da educação, com menor dispêndio financeiro. E esse é um desafio que é duríssimo, nomeadamente em áreas de grande sensibilidade, mais que a educação, até a saúde, que é também uma área sobre que existe uma grande atenção e que nós temos que fazer um grande esforço para conseguir economizar no dispêndio público, mas sem prejudicar os serviços à população. Isso é também uma questão que pesa nas medidas da educação. E, sobretudo, conseguindo atingir metas exigentes, mais exigentes. Por exemplo, não foi minimamente prejudicado o alargamento da escolaridade obrigatória para o 12º ano. E isso é um desafio enorme para toda a máquina. Mas muito incorreto. Exatamente. Não é? Mas está decidido. Muito incorreto. Mas está decidido. É o mal em Portugal. Sim, mas foi decidido. No fundo, o que uma Portanto, a sua professora acha que nós devíamos suspender o alargamento da escolaridade obrigatória? Acho que sim. Acho que sim. Mas eu não acho. Na Finlândia é até o 9º ano. Sim. A escolaridade obrigatória é até o 9º ano. E eles são um exemplo de referência. Agora, fazer até o 12º ano... Foi uma decisão tomada. Mas é uma decisão, mas é o mal. É que as pessoas que estão no poder parece que só se querem satisfazer na sua megalomania e não fazem nada planificado, não refletem, não dialogam, e as coisas têm que ser feitas com seriedade e, sobretudo, eu até acho que devia haver um consenso a nível dos vários ministros, porque a educação não é uma brincadeira. Isso é um bom debate, claro que não é uma brincadeira, mas isso é um bom debate para trazer. Se deve voltar atrás na decisão tomada pela maioria anterior de estender a escolaridade obrigatória até o 12º ano. Eu acho que é um grave erro. Acho que é um debate importante, mas este Governo, que recebeu, aliás, de outra maioria esse mandato, não quis... Mas não se pode fazer as coisas todas assim correr. Por exemplo, nas novas oportunidades, eu sou totalmente contra. Eu vi, não podem desmentir, aquilo realmente era alucinatório. Aquilo nem as pessoas ali aprendiam nada, nem os colegas que estavam ali bem sabiam como é que eles andavam. Mas não se pode... Há que ter respeito pelas pessoas. Não se pode assim a meio dizer, olha, agora acabou tudo, vai tudo embora. Não pode ser. As coisas não se podem planificar assim. Em minha casa eu não faço isso. Sim, mas não foi assim. Não foi assim. Então não foi. Houve uma campanha eleitoral. Essa questão foi uma questão... As pessoas são pessoas, são seres humanos. E tratam-se as pessoas abaixo. Não pode ser. O Sr. Professor acha que vem aí uma onda de, como perguntava ao Sr. Deputado, uma onda de desemprego para os professores? Claro que vem, e eu
eu sinto, eu até compreendo muito bem, sou muito solidário com os meus colegas, mas eu compreendo que se ao longo dos anos se foram criando empregos, por exemplo, disciplinas com as quais eu fui sempre contra, porque não serviam para nada, porque os nossos alunos têm uma carga horária que é desumana. Eu não conseguia estudar, eu não conseguia estar com a carga horária que existe. E agora há pouco tempo, ou foi há 2 dias, as crianças do primeiro ciclo em Portugal têm 900 e tal horas anuais. Na Finlândia têm 520. Quer dizer, as crianças são crianças. Mas no fundo é esta sociedade, é uma sociedade extremamente Então, desumanizada. nós não podemos acabar com algumas das disciplinas. Quer dizer, eu sinto que há disciplinas que não podiam continuar. E acho que não se pode fazer o emprego de uns à custa também da escravização das crianças. Eu também sinto. Agora, não aceito que o senhor ministro me venha dizer que numa turma com 30 alunos a aprendizagem e a sua eficiência será num colégio particular, naturalmente. Mas num colégio particular precisa que não há nenhuma turma de 30 alunos. De certeza. E há, e as que eventualmente existam, já excluíram aqueles que precisam de outro tipo de apoio e, portanto, já fizeram a turma com um nível... Exatamente. Eu gostava de dizer aqui 2 ou 3 coisas, também para esclarecer um pouco a situação. A questão da avaliação. A avaliação não é um problema ultrapassado. Eu costumo dizer que este Ministério, a única coisa que fez foi pôr o doente em coma para o ressuscitar daqui a um tempo. Porque, neste momento, não existe avaliação pelos piores motivos. É porque estando a avaliação associada à progressão dos professores na carreira e estando o tempo dos professores a não ser contado e, portanto, não havendo progressões, obviamente que não vai haver avaliação para uma coisa que não existe. Porque quando existir está lá tudo. As cotas, aquelas coisas, está lá tudo. Mas neste momento está em coma, não vamos falar de moribundos porque não é tempo disso. Relativamente à questão dos mega-agrupamentos e da revisão curricular, eu costumo dizer, aliás, vamos colocar umas faixas sobre isso, que é assim, em política não vale tudo. E se há uma coisa que se exige em política, para que as pessoas acreditem na política e nos políticos e não se ponham cada vez mais de fora daquilo em que não devem estar de fora, que é a participação cívica na vida do país, tem que se ser sério e tem que se respeitar compromissos que se assumem. Mega agrupamentos. 2 de julho de 2010. Não estamos a falar do século passado. 2010. O PSD apresenta na Assembleia da República uma resolução que é aprovada no dia 9, com os votos do CDS, do PSD, da restante oposição, PCP, Bloco de Esquerda e Verdes, em que diz assim: está por provar, faltam evidências e estudos que digam que um agrupamento com alunos do pré-escolar ao 12º ano é aí que se promove o sucesso. Ano e meio depois, criam pior do que aquilo que existia, com mega agrupamentos, com 4.000 alunos que não existiam. Revisão curricular. A ministra Isabel Alçada tem uma proposta, acaba com a EVT e o CDS apresenta um projeto que é aprovado na Assembleia da República de suspensão de vigência do decreto-lei aprovado pelo Governo. E foi suspenso. E a Ministra da Educação desabafou. E agora onde é que eu vou buscar os 43 milhões de euros que precisava? Governo a seguir, PSD e CDS, revisão curricular, não são 43, são 102 milhões. E estas questões não é o problema de criar empregos de propósito para as pessoas, mas os números do IFP, eu estou a falar de números oficiais, não estou a falar daqueles números que nós às vezes calculamos, dizem que entre 2009 e 2011 o desemprego registado de professores aumentou 225%. IFP, março de 2011 a março de 2012, portanto este ano, primeiro trimestre, o desemprego em Portugal aumentou 19,8%. Nos professores aumentou entre 60% no ensino básico e 137,1% no secundário e no superior. E digo-lhe uma coisa, são números elevadíssimos. Em setembro próximo são números que vão parecer baixos. Porque em setembro próximo, com a conjugação deste espaço de organização do ano, com o aumento dos alunos por turma, com as consequências que se disse. Na Finlândia há 3% de escolas com mais de 600 alunos, porque uma escola a partir dos 600 alunos é um problema que eles resolvem, dividem-na. Aqui não. Com 600 alunos dá para juntar 5 ou 6. Percebe? E é isto que se exige, que se seja sério. A questão da escolaridade obrigatória. Eu penso que não foi um erro alargar a escolaridade. O que foi um erro foi outra coisa, foi alargar e não fazer nada para que resulte. E se não se fizer nada, que passa por, a montante, resolver os problemas de insucesso que existem na escolaridade de 9 anos. O alargamento da escolaridade sem outras medidas vai apenas ser uma forma de nós, um dia destes, estarmos a concluir que afinal o insucesso na escolaridade obrigatória ainda aumentou mais, porque não se fez nada. O que este governo fez, talvez até nem se conheça, porque foi também num secretismo absoluto,
foi aprovar já um decreto-lei, o 268, penso eu, de 2012, que nós conhecemos-lo porque os governos regionais da Madeira e dos Açores estão a dar opinião sobre eles, sobre a escolaridade obrigatória, que na verdade não passa de um decreto que tem por objetivo dizer que a escolaridade é de 12 anos até aos 18 anos, mas a intenção é afastar antes de concluir os alunos de lá. Porque não foi feito nada e, nesse caso, a minha colega tem toda a razão. É que parece que cada ministro que chega ao poder tem que deixar o seu autógrafo debaixo de qualquer coisa, nem que isso significa tirar abaixo, às vezes, coisas que não estavam bem, mas que não foram avaliadas para pôr bem. E esse é um problema, porque tudo muda e anda tudo desorientado no meio de tanta confusão. Anda tudo desorientado, senhor. Não, é natural que quando são adotadas novas medidas que possam gerar alguma reação. Mas nós vimos nos currículos, não é? Quando foi da reforma curricular, houve muitos protestos, houve muitas antecipações de intenções que o Governo ia fazer relativamente à história e à geografia. Nada disso se confirmou, esses rumores. E a reforma curricular foi bastante mais aceite daquilo que se antecipava. Enfim, houve queixas e reclamações com a eliminação da formação cívica, mas creio que ao fim de alguns meses de debate, creio que assentou e, portanto, nós veremos como é que isso irá evoluir agora na prática. Também quanto aos despachos de reorganização, como lhe disse, nós na Assembleia da República ainda não tivemos ocasião de o debater e apreciar, mas, enfim, poderemos contribuir, quer a Comissão toda, portanto, eu falo como Presidente, quer do lado da maioria, também para melhorar alguns aspectos que possam ser melhorados quando esse debate vier a acontecer, como fizemos também na reforma curricular. Que isto não pode ser adiado, o trabalho que os deputados e também da maioria fizeram ao longo deste ano letivo, e é uma componente também importante do trabalho parlamentar da educação, na reforma curricular ou na educação especial. Letivo, quando é que acha que as escolas podem saber com que linhas se vão cozer? Bom, não pode, tem que já ter sabido, quanto mais ainda não saber, quando é que vão saber. Por isso estes espaços foram agora determinados, não é? Se estão a gerar alguma reação, veremos como é que a questão... A professora fez um relato Também creio que foi importante, ainda que seria desejável se mais cedo pudesse ter sido, mas que é uma questão importante, que tem a ver com a disciplina na escola, que tem a ver com a autoridade na escola, com a reforma do Estatuto do Aluno, que eu espero que a Assembleia da República dê pronto até ao final do mês de julho. E isso é uma peça importante para o restabelecimento e o reforço da autoridade do professor, que é uma função, que é uma questão essencial para o bom funcionamento da escola e também para o bom aproveitamento escolar. Com esta parte, e é um governo que teve coragem para o fazer. E também lutando com algumas incompreensões por parte de alguns partidos. Mas isso, quer dizer, isso são clichês para quem quer manter um clima de anarquia e de casos de bullying e de casos de indisciplina em que a escola não tem condições para aprovar porque se gerou uma cultura eu acho muita irresponsabilidade. Isso é verdade. E que creio que é necessário contrariar. Isso também terá, certamente, no melhor aproveitamento escolar por parte dos alunos. Com esta parte, presumo que como professora concordo. Ou acha que são medidas salazarentas, como disseram os partidos? Não, eu também já estou farta, porque eu acho que para os comunistas, eu sou fascista, para os fascistas serei comunistas, de modo que eu já não aguento essas designações. Por acaso acho que é um discurso muito medíocre, isto por aí. Ou as pessoas argumentam, ou então deixemos disso. Estou de acordo consigo e saúdo por isso. Acho que só é possível ter um diálogo sério sobre a educação com esse espírito. E, portanto, e discutindo objetivamente as questões e não com clichês e pontos de partida. Há aspectos que eu concordo, há outros que eu gostava de compreender, como aquelas coisas em relação de retirar apoios sociais. Não sei, isso eu gostava de compreender porque me parece um bocado, não sei, uma coisa é um aluno estar com uma bolsa e realmente por falta de assiduidade, por desleixo, acaba por não ir. Bem, então aí realmente não se pode estar a gastar dinheiro, mas acho que se tem que fazer qualquer coisa. Agora, se retirar aspectos, apoios sociais, isso, não sei, não entra dentro dos meus parâmetros nem dentro dos meus valores. Mas deixem-me dizer uma coisa. Diga.
é que este ministro quer exigência no que ao português pelo menos diz respeito. Se não me altera estes programas, se não dá cabo da plebes, se não privilegia a literatura e banda aos textos funcionais passear, porque eu estou farta de crianças de 10 anos a escrever uma carta de reclamação e outras tretas do género. Se isto não muda, não há exigência. Ou então a escola privada não dá isto, como eu sei, em escolas privadas não dão os textos funcionais, dão a literatura. Porque um aluno que saiba literatura e interpretar um texto literário sabe fazer uma carta de reclamação. Ficaram levantadas uma série de pistas para um debate que teremos com certeza para a semana. Meus senhores, agradeço terem aceitado o nosso convite. Muito boa noite. Até uma próxima oportunidade. Obrigada.